Muito bem, senhoras e senhores, bom dia a todos. Vamos dar continuidade a mais uma aula de biologia e ao nosso conteúdo, certo? Essa aula, gente, nós vamos falar de citologia. Citologia nada mais, nada menos é do que a ciência que estuda a célula. É a parte da biologia do estudo celular, em que cito vem de célula, logia, estudo. Então, é como a gente conversou em sala de aula, né? Conhecer a nomenclatura, a palavra, o que ela está dizendo, tá? Em 1665, Robert Hooke analisou fatias de cortiça. Quando ele analisou isso no microscópio, ele percebeu que aquela pequena estrutura era formada por vários bloquinhos, né? Tinha uma organização, a qual ele chamou de célula, que a partir de então, um pouquinho mais para frente, a gente tem a teoria celular, que diz que todo e qualquer organismo é formado por célula, esta que, por sua vez, é a menor unidade morfológica funcional de todo e qualquer organismo vivo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a célula, gente. A célula é dividida, né, de acordo com os números e a sua estrutura. Como assim, professor? Uma célula que ela é formada, um organismo que ele é formado por uma única célula, eu vou dizer que ele é um organismo unicelular. Um organismo formado por duas ou mais células, eu vou dizer que ele é um organismo pluri ou multicelulares, né? De acordo com a sua estrutura, a célula pode ser classificada como pró ou eucariótica. O que quer dizer, professor? Cariótica vem de carioteca, tá? Carioteca é uma estrutura que envolve o núcleo. Pró vem de antes da carioteca, ou seja, não existia. Organismos procariontes são as bactérias. O que quer dizer? Elas não vão ter núcleo organizado. Se elas não têm núcleo, o material genético dessa estrutura ele é solto dentro do corpo da célula. Já os indivíduos eucarióticos, o eu vem de verdadeiro, verdadeira carioteca, ou seja, vai apresentar uma estrutura que determina, que delimita o DNA. Delimitando o DNA, essa estrutura recebe o nome de núcleo. O núcleo celular é uma estrutura da célula responsável pelo quê? Por toda a informação onde está armazenada o código genético. Vamos ver as estruturas celulares. Primeiro, gente, toda célula tem três partes básicas, que eu vou chamar de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática é uma estrutura que vai delimitar o corpo celular do meio externo para o meio interno. O citoplasma é uma região gelatinosa onde vai abrigar as organelas celulares. Organelas celulares são os pequenos órgãos, né, que vão desempenhar as funções dentro do corpo celular. E o núcleo? O núcleo, gente, ele é onde está toda a informação, todo o comando da célula. Local onde está armazenado o DNA. DNA é este que contém toda a sua informação, tá? Sua informação genética. As organelas celulares, gente, nós vamos fazer aqui um apanhado geral. Eu tenho aqui o aparelho de Golgi, o lisossomo, o ribossomo, a membrana plasmática, o citoplasma, o retículo endoplasmático rugoso, o peroxomo, o núcleo, o retículo liso, a mitocôndria e os centríolos. Eu vou passar para vocês aqui um macete para vocês entenderem a função essencial de cada organela. Organelas são pequenos órgãos que vão desempenhar as funções metabólicas dentro do corpo celular. Vamos entender melhor essas funções com material didático. Mitocôndria é quem faz respiração. Então, a função da mitocôndria é fazer respiração. Então, a partir do processo de respiração, ela produz ATP, ela produz energia para a célula, tá? O ribossomo sintetiza proteínas de montão. Sintetizar é produzir as proteínas. Então, a informação ela vem do núcleo, passa pelo ribossomo, o ribossomo faz a leitura, né? Faz a leitura e começa a produzir, a sintetizar essas proteínas. É só uma palavra diferente para dizer que ele produz, tá? O complexo de Golgi armazena a secreção. Professor, como assim? Então a proteína, ela produzida, né, ela é empacotada. Quando ela é empacotada, ela vai lá para o Golgi, ela é armazenada, termina a formação da proteína e ela é liberada depois na célula, né? Ela é liberada ali para a parte exterior.
Os lisossomos, eles têm enzimas para fazer a digestão. Então, todo e qualquer corpo que entra dentro da célula, ele é o que, professor? Digerido. Então, dentro da organela dos lisossomos, tem enzimas responsáveis para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar o retículo, gente, eu estou falando do retículo endoplasmático liso e rugoso. Qual que é a diferença, professor, do liso para o rugoso? Primeiro, gente, é a sua formação. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função um pouco mais achatada e o liso é mais circular. E o retículo endoplasmático rugoso, ele vai apresentar organelas ribossomáticas na sua parede, né? Já o retículo endoplasmático liso não apresenta. Então, essa é a principal característica que vai diferenciar os dois. A presença ou não dos ribossomos na sua parede. E os centríolos participam da divisão celular. O que acontece? O núcleo, ele é rompido, a carioteca. O material genético fica o quê? Fica solto dentro do corpo da célula. Então, os ribossomos, eles vão alongar os seus microtúbulos, vai se prender ao cromossomo e vai dividir para que a mesma quantidade de carga genética que vem para um, vem para o outro. E assim, uma célula, ela aumenta do tamanho e se divide em dois. Fácil, né, gente? Vai ficar melhor agora. Preste atenção. Mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomos sintetizam proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomos têm enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. E os centríolos participam da divisão celular. Beleza? Vamos fechar esse assunto, tá? Vamos aqui para a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Primeiramente, gente, na sua estrutura, aqui nós temos a membrana plasmática, né? Ambas elas vão apresentar membrana plasmática, só que aqui na célula vegetal eu apresento uma estrutura chamada de parede celular. Essa é uma estrutura rígida que dá essa conformação das células vegetais, né? Para elas ficarem bem rígidas, imóveis. E, professor, o vacúolo central pode ser tanto pulsátil ou digestivo também. E o cloroplasto, gente, essa organela é essencial para a vida de todo organismo que respira. Por quê? Se os vegetais não tivessem cloroplasto, eles não fariam fotossíntese. Sem a fotossíntese, né, não há quebra do oxigênio, não há liberação do oxigênio no ar. Então, os organismos vegetais, eles fazem fotossíntese, certo? Então, eles produzem o próprio alimento. Nessa produção, como eles produzem o próprio alimento, eles liberam o oxigênio no ar. Nós não produzimos nosso próprio alimento, então nós somos considerados organismos heterótrofos. Os vegetais são autótrofos, tá? Vamos falar um pouquinho da membrana plasmática. Aqui eu tenho um modelo chamado modelo mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Professor, mosaico é uma mistura, são várias coisas, né? E aqui eu tenho o quê, professor? Mosaico fluido, porque eu tenho várias estruturas que compõem a membrana plasmática. As proteínas, os lipídios, as glicoproteínas e principalmente os fosfolipídios. Fosfolipídios são estruturas que vão formar, né, esta camada. São duas camadas de fosfolipídio, por isso que é chamada de bicamada lipídica. O que acontece? As pequenas moléculas, elas atravessam a membrana, né? Como elas atravessam a membrana, eu chamo que a membrana ela tem uma função de permeabilidade seletiva. Ela vai selecionar o que entra e sai da célula. Só que existem macromoléculas, elas precisam de uma porta de entrada, que são as proteínas. E as glicoproteínas são responsáveis por fazer o reconhecimento celular. O vírus, quando ataca a célula, ele faz conexão com as glicoproteínas, né? Elas são altamente específicas. Essas células, gente, essa permeabilidade seletiva, ou seja, esse transporte que acontece dentro da célula, para dentro e para fora da célula, tem a ver com gasto ou não de energia. Se ocorre gasto de energia, eu vou dizer que esse transporte ele é ativo. Se não ocorre o gasto de energia, eu vou dizer que esse transporte ele é passivo. Vamos ver os tipos de transporte passivo. Vou chamar de difusão simples, difusão facilitada e osmose. O que é difusão simples, professor? São pequenas moléculas, gente.
tá? Que vai de um local de maior concentração para o de menor concentração, ou seja, tanto de dentro para fora ou de fora para dentro da célula. São as pequenas moléculas. Já a difusão facilitada é o que? Ela precisa de uma proteína, né? Uma proteína carregadora. São as moléculas um pouquinho maiores que precisam atravessar essa membrana. Já a osmose, gente, está relacionada ao transporte de água. Agora, quando eu falo de transporte ativo, eu vou lembrar para vocês a bomba de sódio e potássio. Neste processo, preste atenção, as substâncias estão transportadas com gasto de energia, podendo ocorrer do local menor para o de maior concentração contra o gradiente de concentração. O que quer dizer, professor? Precisa de um mecanismo, de uma chave fechadura para que esse elemento, né, tanto o sódio quanto o potássio, faça essa passagem. Vamos entender isso nesse material didático que eu vou colocar para vocês, beleza? A bomba de sódio e potássio é um exemplo de um processo de transporte ativo. O processo de transporte ativo pode mover substâncias contra um gradiente de concentração, o que exige gasto de energia através da quebra de ATP. A bomba de sódio e potássio move íons de sódio para fora da célula e íons de potássio para dentro da célula. A proteína transportadora de sódio e potássio está incorporada na membrana celular. 3 íons de sódio e uma molécula de ATP pode ligar-se à proteína transportadora no interior da membrana celular. O ATP é quebrado em ADP e fosfato. Simultaneamente, a proteína transportadora muda de forma e os íons de sódio são transportados através da membrana e são liberados para o lado de fora. Nessa nova conformação, a proteína transportadora pode agora se ligar com íons de potássio no exterior da célula. 2 íons de potássio se movem para o interior da proteína transportadora a partir do exterior da membrana celular e o fosfato ligado à proteína transportadora é liberado. A proteína transportadora se modifica novamente, voltando à sua conformação original e libera os íons de potássio no interior da célula. Ela agora está pronta para repetir o processo. Pessoal, voltando aqui em transporte de membranas, agora que vocês entenderam um pouquinho mais sobre o transporte ativo, vamos falar sobre o transporte de massa, que eu vou chamar de endocitose e exocitose. Professor, o que quer dizer endo? Gente, endo é o que está dentro e exo é o que está fora. Endoesqueleto, esqueleto interno, exoesqueleto, esqueleto externo. Então vamos para o sentido da palavra. Se endo que está dentro é quando a estrutura ela é englobada para dentro da célula, né? Então a gente tem esse desenho aqui, ó, as partículas são colocadas para dentro da célula e as ocitose, as partículas são colocadas para fora da célula, tá? Aqui eu tenho um processo de fagocitose e pinocitose. Qual que é a diferença? Grandes estruturas, né? Estruturas sólidas. E a pinocitose são estruturas o quê, professor? Líquidas, tá? Então, um processo de endocitose dentro e exocitose para fora. Então, a partir de agora, vocês vão lá na trilha, vão resolver todas as atividades da trilha. Qualquer dúvida, gente, eu vou estar disponível para vocês no horário de aula. Ou seja, a trilha vai estar ativa amanhã para você do período da manhã, tarde e noite. Pode entrar em contato comigo, tá? Tanto por mensagem quanto por WhatsApp, que eu vou estar atendendo todo mundo, tudo bem?